Eu sou a Cida Novas, do Carretel de Sonhos. É a primeira vez que eu tô gravando um vídeo e a minha intenção é ensinar para vocês como eu fiz essa bolsa, que é um ninho redutor de bebê. Ela é uma peça bem útil e não é de difícil execução. Eu só não sei se eu vou conseguir passar para vocês bem certinho o jeito que ela foi feita, mas eu vou tentar fazer o melhor. Ela é uma bolsa, você desamarra, solta o cordão e você vai ter o ninho do tamanho que você desejar. Você pode deixar ele pequeno ou você pode ir aumentando o tamanho de acordo com o tamanho do bebê ou com a sua necessidade, que você desejar. Ele é bem fofinho, bem confortável. É importante falar para vocês também que dá para ser usado do outro lado. Ó. Você pode estar usando, ele é dupla face. Você pode usar de um lado e pode usar do outro lado também. Então, você tem, na verdade, nessa peça, duas em uma só. Agora, para iniciar, eu vou começar mostrando para vocês como fazer o molde, que aí qualquer pessoa vai ter condições de estar fazendo a peça sem ficar presa a se o molde vai dar certo ou não, porque ele é feito basicamente com medidas. Então, vamos lá. Você vai precisar de um papel. Eu tô aqui utilizando duas cartolinas, que tem que ter um pouco mais de 1 metro para você poder fazer o molde do tamanho normal, o tamanho certo dele. Você vai pegar, vai medir 95 centímetros e vai marcar. Aí, você vai medir aqui pra cima, na vertical, 30 centímetros. Vai marcar aqui. Vamos marcar mais 30 centímetros aqui no meio. E 30 centímetros aqui na parte onde mediu os 95, vai marcar mais 30 aqui. Agora, nós vamos unir os pontos. Então, aqui nós temos um retângulo de 95 centímetros de comprimento por 30 de largura. Vamos pegar e medir 15 centímetros aqui dessa parte do início. Vamos marcar 15 centímetros. Aqui nesta outra ponta também, mais 15 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa na parte inferior. Marcar 15 centímetros. 15 centímetros. Agora, vamos unir os pontos. A largura deste molde é 30 centímetros. Nós vamos dividir ele ao meio e vamos traçar uma reta do início ao final, ficando 15 centímetros para cada lado. Então, vamos achar o meio. Medir 15. Agora, traçamos a reta. Este primeiro quadrado, que ficou 15 por 15, nós vamos unir este ponto neste, mas formando uma curva. Quem tiver a régua circular, tudo bem. Quem não tiver, pode fazer como eu fiz. Você vai pegar um prato, qualquer coisa que tenha um formato arredondado, e vai traçar a curva de uma ponta à outra, dos 15. A mesma coisa você vai fazer na parte inferior. Agora, neste outro retângulo interno, nós vamos também fazer o arredondamento dele nas pontas. Que essa parte aqui é onde você vai demarcar onde fica o bebê.
Por enquanto, vocês não vão estar entendendo muito não, mas já vai ficar tudo bem claro. Você vai pegar um pratinho ou sua régua circular e vai fazer uma curva levemente acentuada aqui. Pronto. Isso aqui é o molde do ninho redutor de berço. Corresponde à metade do molde. Isso aqui é onde fica a dobra do tecido. Agora eu vou recortar e depois a gente já vai passar a executar direto o molde no tecido. Como ficou o molde depois que você recorta a área externa dele e a parte circular. Então, você vai posicionar ele em cima do tecido. Olha, você pode pegar os dois tecidos já de 60 centímetros por 95, dobrar, né? Vai ficar 30 por 95, você vai dobrar ele ao meio, desse jeito, olha. Tá dobrado. Você vai dobrar o principal, e vai dobrar o externo também. Então, você tem os dois tecidos dobrados, 30 por 95 dobrado. O total dele é 60 por 95. Você vai posicionar o molde em cima dele. Em cima dos dois tecidos já dobrados. E vai cortar só essa parte arredondada aqui, olha. Você vai pegar essa parte arredondada e vai recortar. Aqui nessa área, você pode deixar um pouquinho a mais para margem de costura, meio centímetro que seja. Então, você só vai recortar essa parte arredondada aqui. Bom, então ficou assim, olha. Duas partes desse jeito. A parte de dentro e a parte de fora. A gente vai pegar novamente o molde e vai recortar aonde tem aquele outro círculo. O tecido que você escolheu para ser o principal, para ser o tecido interno do ninho, você vai posicionar ele, a parte interna. Você posicionando o molde, você vai marcar aqui. A gente vai marcar. Eu tô usando o giz. Ele sai com o calor do ferro. Pronto, agora todo marcado, nós vamos reservar essa parte e vamos pegar a parte externa. Pegamos a parte externa, vamos marcar o meio, dando um piquezinho em cada canto. Faremos a mesma coisa, dobrando ele ao meio, vamos achar o meio. Isso é muito importante para a peça ficar certa, senão depois ela fica toda torta. Então, você acerta bem direitinho e vai achar o meio de um lado e de outro. Com todos os meios já achados, agora nós vamos partir para a canaleta. A canaleta, você vai pegar um tecido de 5 centímetros por 3 metros. Vai sobrar um pouco, mas quando a gente chegar no final, a gente corta, porque se cortar certinho, às vezes pode faltar. Então, você vai dá uma dobradinha, uma bainha, passa uma costura, dobra ao meio, passa bem passadinho, eu já passei para adiantar. As tirinhas do lado, você vai cortar 4 tiras de 38 centímetros por 4. Eu vou mostrar na da alça qual o procedimento que eu fiz, que são todos os procedimentos iguais, que assim não fica muito longo o vídeo.
Para alça, você vai precisar de uma tira de 7, duas tiras de 7 por 70. Eu já fiz uma e deixei uma para mostrar. Você vai dobrar o tecido ao meio, vai passar uma costura reta. Feito isso, nós vamos desvirar e acertar a tira na peça. Você para desvirar, você pode estar usando um pincel, pode desvirar com a ajuda de um cabo de pincel ou um palito de churrasco. Quem tiver o vira-boneca pode utilizar. Como eu não tenho essas peças, eu vou improvisando com aquilo que eu tenho. Então, você acerta bem aqui, desvirou. Você vai acertando as costurinhas, como acerta dinheiro, ó. Deixando bem certinho. Aí, nós vamos lá pro ferro passar. Bom, aí vamos passando o ferro, acertando bem as costuras. E depois nós vamos rebater uma costura de fora a fora, uma costura reta nela toda. Esse procedimento foi o mesmo utilizado para fazer as tirinhas e a alça. Então, foi assim que ficaram as alças, ó. Depois de desvirada, foi passada uma costura reta nela toda. E o mesmo procedimento foi feito nas tirinhas. Agora, nós vamos posicionar essas tiras na parte exterior do ninho e passar uma costura de segurança. Quem tem muita prática pode fazer isso tudo de uma vez, mas eu prefiro ainda passar assim. Eu posicionei as alças, as tirinhas, já tá tudo marcado. Vou passar uma costura de segurança para ficar mais fácil. Ah, essa tirinha aqui com o mosquetão, eu coloquei ela porque eu achei importante, quando você fecha o ninho, ele fica o cordão. Essa tirinha é para isso, é para prender esse bolsinho aonde você vai guardar o cordão. Porque quando você não estiver usando, você vai guardar o cordão aqui. Então, essa é a função do bolsinho. Vai começar aqui na onde a gente achou o meio e vai colocar ela na volta toda. Quem quiser colocar bordado em inglês, agora seria a hora. Eu não vou colocar porque a cliente não quer. Como eu não vou fazer isso, eu só vou passar a canaleta com uma costura reta, vou fixar ela na volta todinha com uma costura reta. Ah, importante, antes de começar, foi feito uma bainha para dar o acabamento. Porque senão, na hora que você passa o cordão, se tiver esse acabamento, conforme você puxa o cordão, pode desfiar. Eu tô quase terminando de pregar a canaleta e deixa eu mostrar para vocês. Foi feita a bainha na primeira ponta. A segunda ponta, eu sempre deixo sem a bainha, para não correr o risco de chegar aqui e ela passar. Então, quando tá quase próximo, eu paro, vou medir certinho aqui, vou pegar e cortar um pedacinho a mais para fazer a bainha, para ela ficar certinha uma com a outra. Então, agora, a gente vira aqui, faz a bainha. E agora sim, a gente vai terminar de costurar a canaleta. Fica esse vãozinho, mas não tem problema. É por onde vai entrar o cordão aqui e a saída dele, ele não interfere em nada. Precisou da parte interna também, olha, pra gente poder unir um com o outro agora. Bom, depois vamos colocar todo mundo pra dentro, as tirinhas, a alça, tudo pra dentro, a canaleta. E vamos colocar direito com direito. Agora que tá todo mundo aqui dentro, as tiras, as alças, tá tudo já
preso, nós vamos passar uma costura reta na volta toda, começando aqui do início, aonde termina, aonde está colocada a alça, a gente vai deixar os vão entre as alças, que é por onde vai passar a manta, e depois é o enchimento da fibra siliconada. Então, a gente vai iniciar a costura aqui e vai passar na volta toda, terminando aqui. Dá um espaço de 15 centímetros entre as alças. É por essa abertura, então, que você vai desvirar a peça depois. Vamos lá para a máquina. Sempre lembrando de conferir se as peças estão todas certinho, se tá tudo junto. Você pode se guiar pela costura que você fez de segurança da canaleta. E é um pé de máquina e de costura reta na volta toda. Depois de tudo costurado na volta toda, lembrando de dar os piques na curva, para a costura acomodar melhor. Agora, nós vamos desvirar a peça. Pronto, aqui nós temos basicamente o ninho pronto. Vamos começar a parte do enchimento. Aquela marcação que a gente fez é onde fica o nenê e é aqui que a gente vai acomodar a manta acrílica. Ela deve ter pelo menos 30 centímetros por 65. Aqui eu vou colocar um pouco a mais, mas não tem problema ela ser a mais, porque depois facilita na hora do enchimento. Nas laterais, ela vai estar ajudando no enchimento lateral. Então, nós vamos introduzir essa manta pela abertura, para depois poder costurar na marcação. Se você achar que a abertura tá muito pequena, você pode abrir mais um pouquinho, mas ela dá para acomodar, só você ter um pouquinho de paciência. Eu vou prender aqui com alfinete para o tecido não embolar. Lembrando de esticar o de baixo também. Bom, depois de feito o contorno na parte interna do ninho, antes da gente encher as laterais, é importante passar o cordão ou a fita. Tem gente que usa fita de cetim, eu prefiro o cordão, que eu acho ele mais resistente. Então, primeiramente, antes de encher as laterais, é necessário passar o cordão para ficar mais fácil. Com ele cheio, fica muito difícil de passar. É um cordão de algodão que eu tô usando, tem 3,10 metros, vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema. Então, a gente começa usando o passador. Vamos pegar aqui na canaleta, introduzir o passador e vamos dar a volta toda até sair do outro lado. Bom, o cordão já foi passado, ó. Coloquei o regulador. Quando a gente coloca o regulador, o nozinho, você tem que levar ele até aqui no centro, porque senão quando você puxar o nozinho vai sair aqui fora. Então, o nozinho já tá aqui atrás, ó. Tá aqui na parte de cima. Ah, um detalhe. Eu tinha que ter colocado o elástico aqui deste lado,
para fechar a bolsa. Mas aqui também dá certo. Só que eu esqueci desse detalhe. E agora que eu lembrei, eu falei assim, mas aqui também dá certo. Então, são duas opções. Ou você pode estar colocando o elástico aqui na mesma parte onde você põe o cordão, ou na parte oposta. Agora já estamos, então, quase na parte final do ninho. Vamos começar o enchimento das laterais com a fibra siliconada. E daqui a pouquinho já tá pronto. Vamos começar o enchimento com a fibra siliconada. Tem que levar a fibra até na parte oposta. Você tem que começar a encher aqui, porque senão depois você não consegue chegar. Então, você vai levando aos poucos, vai colocando a fibra e vai deixando numa textura que não fique muito duro. Lembre-se que é pro nenê. Você vai colocando a fibra e levando. A minha mão, que não é muito grande, ela vai bem. Mas se achar que tá precisando de uma abertura maior, você faz uma abertura e depois você fecha. Então, agora a gente tem a peça finalizada. Já foi colocado o botão, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. E o cordãozinho já com seu fecho. Falta agora só fazer o saquinho para colocar o cordão. E assim, o nosso ninho está pronto. O travesseirinho é uma peça básica que você vai colocar aqui, que vai agregar valor na sua peça e conforto para o nenê. Que assim a mãe não precisa se preocupar em levar mais nada. Ah, um detalhe. Nessa bolsa, ninho, dá pra você também acomodar um kit higiene, que dá pra carregar, que não é pesado, um trocador portátil. Então, eu vou colocar depois as fotos pra vocês. Se tiver interesse, se ficou legal o vídeo, se gostou da minha explicação, a gente pode tentar fazer mais um vídeo relacionado ao kit higiene. Agradeço a vocês por ter ficado até agora assistindo a apresentação e espero que entendam. Se tiver alguma dúvida ou se vocês quiserem perguntar ou tá acrescentando, eu vou estar disponível para responder para vocês. Obrigado, beijo.